E olhando para o nosso quinto princípio, como que a gente consegue fazer um link dele com o Sicredi, que preza muito, temos até uma fundação, que é educação, formação e informação. Eu acho que esse é um dos princípios que nós mais trabalhamos dentro do sistema Sicredi, né? Nós temos a Fundação Sicredi, responsável por todos os programas educacionais, todo o movimento de voluntariado, o movimento de sustentabilidade. E aqui eu faço um ponto de atenção, porque muitas vezes as pessoas pensam que sustentabilidade é só o plantar árvores, é cuidar da fatura da luz, da água, e não é isso. A sustentabilidade, ela contempla como um todo. Tudo que nós fazemos está envolvido a sustentabilidade. Como é que nós geramos o nosso resultado está voltado à sustentabilidade. Como é que nós trabalhamos fortemente nas comunidades está voltado dentro da sustentabilidade. Como é que nós impactamos mais pessoas dentro da educação financeira. Por isso que nós temos o referencial do desenvolvimento sustentável. E o assunto é novo, está sendo discutido. Cada ano vamos melhorar um pouquinho mais o que está dentro desse referencial. E tudo que nós fazemos está voltado para dentro da sustentabilidade. E esse princípio é onde nós trabalhamos os nossos programas educacionais. O programa União Faz a Vida. A nossa cooperativa ele completou 15 anos no ano passado, então nós temos muitas crianças envolvidas, muitos professores. Nós temos também os ODS que estão representados aqui, que às vezes as pessoas não entendem o porquê dos Smurfs, né? E os Smurfs são os personagens oficiais que cuidam das ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos o programa Crescer aí dentro, nós temos o Empreenda, nós temos Comitê Mulher, nós temos Comitê Jovem. Então, assim, são infinitos programas que estão tudo voltado dentro da educação, formação e informação. E não só para o público externo, principalmente o que nós fazemos dentro da cooperativa, né? Sim. A nossa formação dos próprios colaboradores, de conselheiros, tudo entra, lideranças, então tudo entra dentro desse princípio. Perfeito. Olha só, gente, vocês me chamaram aqui, né, para participar desse programa, por conta do legado do Padre Amstad, que é a criação da primeira cooperativa, que é a cooperativa de crédito. Mas eu vou falar uma coisa que é bem controversa e que gera muita polêmica lá na minha cidade. Por quê? Porque hoje nós falamos, né, da cooperativa de crédito. Mas seria esta a primeira cooperativa que o Amstad criou? Existe uma grande briga, porque não é, né? E essa tese, na verdade, é levantada por um professor chamado Ovidio Hildebrand, que é um grande amigo meu, né? E ele diz que é outra cooperativa, que é a cooperativa de professores de 1898, né? Qual é a grande discussão? Porque, na verdade, né, quando a gente fala de cooperativa, a gente fala de uma instituição econômica, né? E o Lehrenverein não era, ele era social. Mas lá atrás, quando começa a cooperativa de crédito, né, ela também não era social, ela era econômica, né? A Caixa Rural ela era econômica. Sim. Então, existem umas discussões. Então, oficialmente, a primeira cooperativa é a cooperativa de crédito. Mas, indiscutivelmente, houve a anterior. Cooperativa, associação, o que seja, houve a instituição Lehrenverein, a cooperativa de professores, que ficou ativa até há pouco tempo atrás. Foi a primeira ação. O Amstad dizia, educação antes da economia. De recurso a quem não tem conhecimento e ele tudo perderá. De recurso a quem tem conhecimento e ele o mundo ganhará. Então, o que acontece? Lá atrás, quando as primeiras comunidades se instalaram, a primeira preocupação foi com a educação. Havia necessidade urgente das pessoas aprenderem, né, conhecimento básico, né? Se lutou para as pessoas terem direito de estudar até a 4ª série. Tá, gente? Não é a nossa realidade de hoje. Há 100 anos atrás era diferente. Elas não tinham educação. Então era estudar até a 4ª série. Era o que se tentava fazer para a época, né? E lá o Amstad cria essa instituição onde ele organiza vários professores para eles, né, porque no início não tinha formações, gente. Os primeiros professores eram o pastor, era a pessoa mais instruída, tá? Era assim, não era o cara formado de hoje. Não, era o cara que sabia ler, tu entendeu? Esse cara ensinava os outros. E aí o que acontece? Cria-se essa primeira instituição, né? Que daí se tem essa briga, né?
E eu acho que é uma briga boba, porque eu ia dizer com gosto, com alegria que a primeira instituição foi a cooperativa de professores, porque eu acho importante isso, né? Aí o que acontece? Inclusive, por isso que eu digo, o AMSTA não é patrono do cooperativismo por fundar a primeira cooperativa de crédito, não. É pelas ações que ele fez. Pela visão entendeu? que ele tinha naquela época. Claro, e educação é importante, gente. Vamos, sabe? É muito triste quando a gente olha, por exemplo, a nível internacional, hoje, a maior nação do mundo, retirando recursos da educação. É mais de $1 bilhão que estão sendo retirados do governo americano da educação. Quando uma nação tão poderosa como essa, né, que é exemplo a nível internacional para todo mundo, faz uma ação dessas, o que ela faz? Ela corrobora que governos menores ou com menos instrução façam a mesma coisa. E a gente sabe que ninguém vai adiante sem educação. Como é que tu destrói uma sociedade? Quando tu descredibiliza a instituição. Quando tu descredibiliza a instituição de ensino, quando tu descredibiliza as pesquisas, os jornais, as empresas sérias, é assim que tu destrói. E aí tu transforma uma sociedade aterrorizada, que é o que a gente tem hoje. É um movimento muito triste, uma coisa assim, né? O nosso patrono não fez isso, ele fez um processo contrário. A educação é um dos nossos princípios desde Rockdale. Gente, não é algo assim que a gente inventou na roda, não. Já se foi visto lá atrás que não adiantava a gente ter um monte de pessoas, né, sem ofensa nenhuma, mas sem conhecimento, ou analfabetas, que seja, elas não iam ter condição de conduzir os negócios, né? Como é que eu vou ser conselho de administração se eu não tenho um processo mínimo de educação, né? Então, o que acontece? Lá atrás se viu isso, o padre Amsterdam viu isso lá atrás, então cria essa ação, né, desenvolvendo os professores. Então, dentro da constituição do organograma do trabalho do Amsterdam lá atrás, naquela comunidade abandonada que era paupérrima, primeiro ele criou um sistema educacional, gente. Depois ele cria, olha só que interessante, vocês já ouviram a frase da pedra? Sim. Se tem uma pedra no teu caminho e tu tentar remover ela sozinho, não vai conseguir, né? Mas se 20 pessoas se unirem, a gente remove aquela pedra com facilidade, orientadas por uma liderança, certo? Hoje nós falamos isso para o cooperativismo, certo? Sim. Mas essa frase não foi falada para o cooperativismo. Essa frase foi falada para a criação do primeiro sindicato agrícola do estado do Rio Grande do Sul, o Bauernverein. Então, primeiro o Amsterdam cria a Associação dos Professores. Segundo, ele une os agricultores, na época que era um setor abandonado. Tá? Eles não tinham crédito, eles não eram nem profissão. Ele une os agricultores, cria o Bauernverein, que é a Associação dos Agricultores, o primeiro sindicato agrícola do estado do Rio Grande do Sul. E na sequência ao Bauernverein, ele cria a Sparkasse, que era a cooperativa de crédito, para viabilizar os negócios que essas duas entidades precisavam. Tá? E aí o quarto modelo, o Volksverein, que é onde ele luta pela inclusão das mulheres, que é no momento em que ele cria a entidade que faz as questões sociais. Gente, tem todo um processo aqui, ó. Primeiro ele está educando as pessoas, depois ele está unindo a classe social, daí ele está criando a cooperativa de crédito para ter a remuneração, aí ele está finalmente promovendo as ações sociais. Tem todo um processo ali, né? Então, educação, formação e informação. E indo para o sexto princípio do cooperativismo, nós temos a intercooperação. Paty. Vou até passar para o Paulo agora falar sobre a intercooperação. Intercooperação. Bom, vou falar de dois modelos. Primeiro, vamos falar do modelo Sicredi, né? Por exemplo, o sistema Sicredi é uma intercooperação. Em primeiro lugar de todos, isso é muito importante que se diga, o sistema Sicredi é uma intercooperação. São cooperativas de diferentes estados, de diferentes comunidades que se unem para formar um sistema. E aí o que acontece? O presidente Rudinei vai sentar numa mesa com o presidente Thiago e vão discutir as melhores estratégias. De vez em quando ele vai gostar, de vez em quando não. E é assim que funciona, porque a discussão vai ser a nível de sistema. Né? Mas vai estar se defendendo a regionalidade de cada um, né? Diria eu que se o sistema político brasileiro copiasse esse nosso sistema de trabalhar, nós seríamos um estado perfeito, né? Tanto a nível de estado, a nível de governo, município, porque estariam representados os distritos, os estados, as cidades, todo mundo ali falando, sabe? Daí não, o voto teria que ser regional, distrital, seria barbada, nós teríamos um modelo fantástico. Bom,
A intercooperação ocorre, então, dentro do sistema Sicredi, desse primeiro momento, dessa junção, né? Então, essas várias cooperativas, a nível nacional, elas se unem para criar, então, uma série de ações que resultam em um sistema. Mas o contexto de intercooperação ele é muito maior. Vamos falar lá do setor agro. Cooperativa de leite A, né, compete com cooperativa de leite B, né? Mas nada impede das duas trabalharem juntas e criar um co-work para fazer alguma coisa diferente. Hoje o sistema privado está fazendo isso, né? Empresas, por exemplo, como a Agrale, Tramontina e de outras áreas que eram concorrentes, hoje criam laboratórios de co-work para estudar e fazer processos que melhoram o ambiente de trabalho para os dois e não impedem dos dois estar no mercado concorrendo. Ainda vejo muita dificuldade das cooperativas fazerem isso. Vou falar uma coisa sem ofensa, presidente, tá? Isso ocorre muito pelo ciúminho de homem, tá? A vaidade. Ela acontece muito por isso. É muito difícil às vezes, porque a gente tem aquela questão do brio do bairrismo. Eu vou dar um outro exemplo, tá? Eu sou colorado, né? Sou gremista. Então, eu não consigo me ver fazendo um bolo para gremista, né? Então é muito difícil, né? Quando a gente puxa para esse lado, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Mas claro, nada disso impede da gente fazer um churrasco e assistir o Grenal junto, né? Como dois civilizados, um vai gozar do outro no final do jogo, né? Um vai ficar feliz, outro triste, que seja. Mas, por exemplo, nós somos dois times diferentes, né? Torcemos para dois times diferentes. Mas ali na frente a gente quer um benefício, algum tipo de, sei lá, uma isenção de imposto, alguma coisa que seja um objetivo comum. Isso não impede as duas organizações, os dois times de trabalharem junto, né? De repente, vamos dizer assim, um terceiro time ganhou o campeonato e os do Sul não ganharam, vamos supor, né? Aqui é Paraná e Atlético Paranaense, Curitiba, né? Mais rivais. Isso. Nada impede, por exemplo, dos times daí se unirem para fazer alguma coisa diferenciada para o seu estado. É a mesma coisa que tem que acontecer dentro do sistema cooperativo. Hoje, dentro do cooperativismo, eu costumo dizer, a gente estava falando da desinformação, né? A desinformação é o nosso maior inimigo. E por quê? Porque as cooperativas, cada uma fala uma coisa diferente. Tu entende? Agora você imagina se a cooperativa A, B, C, A, D, né, o sistema cooperativo de crédito A, B, C, D, não vou citar os sistemas para não ter problema, se conseguissem falar a mesma coisa, né? No início do ano passado, a OCB ela fez um movimento de levar lá para a comunidade de linha imperial para mim falar com o Bacen, né? A gente sabe que o Bacen regula as cooperativas, né? As cooperativas de crédito são reguladas, fiscalizadas, legisladas pelo Bacen. A gente é aquela história lá, a gente tem autonomia, mas eles estão de olho. Exatamente. Né? Então, tu pode fazer o que tu quer, desde que esteja dentro da lei. Isso é importante que a gente diga, né? Daí o que acontece? A turma veio para lá para aprender sobre cooperativismo, né? E junto nesse dia tinham muitos representantes do sistema de cooperativismo de crédito a nível país. Praticamente, eu não vou dizer todos os mais importantes, mas muitas pessoas de diferentes sistemas acompanharam aquele processo junto com o pessoal do Bacen, que foi bem interessante ao final do processo todo, porque a ideia era educar o pessoal do Bacen. O que é o cooperativismo? Para eles entender o modelo de negócio. Eu gosto de dizer que vocês estão fazendo algumas coisas de certo e errado, eu tenho um pouquinho de dedo nisso. O que acontece no final? A turma onde estavam os cooperativistas, né, levanta uns 4, 5 ao mesmo tempo dizendo o seguinte: nossa, eu não conhecia esse negócio. E aí o pessoal do Bacen do outro lado diz: o quê? Vocês não sabiam? Entende? Sim, né? sim. Então, mas por que isso, né? Porque infelizmente ainda se tem essa competitividade, né? E eu vou além aí, Paulo. Você imagina, né, no mundo, né, no melhor dos mundos, mundo fantástico, onde não só dentro do mesmo setor, por exemplo, mas que houvesse essa intercooperação mais forte. Exemplificando, cooperativa de produção, né, tendo sua movimentação
não vou dizer exclusivo, uma cooperativa de crédito, né? A cooperativa de produção tendo o seu transporte, por exemplo, vinculado a uma cooperativa de transporte, Sim, porque vinculado a uma cooperativa médica, né? E não buscar uma outra empresa para fornecer um plano médico aos seus colaboradores, e não buscar uma outra empresa, né, privada para fornecer o seu transporte, né? Então, essa intercooperação ela seria o melhor dos mundos. Aí sim nós fortaleceríamos todo o movimento cooperativo, né? Aí também tem que mudar o olhar interno da cooperativa, gente, porque daí a cooperativa ela também tem que exercer o que ela prega. Exatamente. Né? Porque não vai adiantar chegar, por exemplo, vem o orçamento, daí a gente sabe, tu vai comparar. Sim, o produto A custa tanto, o B custa tanto, o C custa tanto. Mas o A é de uma cooperativa. Mas aqui tem diferença de tanto. E aí eu vou e faço de tanto porque o custo vai ser mais baixo. E daí eu mesmo vou estar dizendo para mim, né, que para mim importa mais o custo do que o benefício que a outra gera para o meu município. Entende? Esse olhar a gente também precisa fazer. Sim. Então, e aí vai muito da administração interna. Né? Isso que tu falou, presidente, isso é uma coisa, não é? Um sonho. Isso é um sonho. É um sonho. Isso é um sonho, porque isso é interno. A gente vê de várias cooperativas. Por evento, eu vou falar um negócio, tá? Lá na casa cooperativa, a gente não trabalha com cartão de crédito. Né? Nós temos souvenirs que a gente vende lá, porque são lembranças que o pessoal pega ali para fazer. E eu faço toda a movimentação financeira, eu fico olhando lá. E é muito interessante ver algumas questões engraçadas. Porque eu vejo, né, da onde vêm as carteiras e os cartões, né? E eu sei quem são as visitas que estão lá todo dia. Eu sei quem é as pessoas que estão lá nominal, porque a gente só aceita Pix. E aí eu vejo da onde vem a transação. E aí sei é complicado, né? E aí é bem complicado. Bastante. Isso não pode. Bastante. Eu sempre digo assim, não faz mal. E isso é importante, a gente falou antes de principalidade, né? De trabalhar com a cooperativa. Né? Falando de crédito, tu ter o maior movimento possível dentro do crédito. Sim. Dar preferência. Isso, a preferência. Não é, eu sempre digo assim, a gente não tem que buscar pela totalidade. Principalidade é uma coisa, né? A gente vê lá com que as principais ações, mas a totalidade não. Eu acho que o cidadão ele não pode também ficar refém de uma única instituição, porque isso é ruim para ele. Se ele tiver que ter umas 2 ou 3, ele tem que ter umas 2, 3 cooperativas, umas 2 cooperativas e uma até pode ser privada, não tem problema, desde que ele trabalhe mais conosco, certo? E ele tem que ter esse entendimento claro, porque de vez em quando a gente precisa de ajuda de outro, acabou, faz parte do processo, é assim, né? Mas tem que saber que a gente quer gerar mais recursos dentro da cooperativa. Aí eu gosto de dizer o seguinte: quando a gente tem esse princípio que a gente quer tudo, né, a gente tem que também dar tudo. Então, isso é muito importante que se diga também, né? Sim. Perfeito. E já se encaminhando para o final também do nosso podcast, também dos nossos princípios, nós temos um que é bem importante, né, Ruth, que é o compromisso com a comunidade. Exatamente. Eu diria assim, essencial. Essencial. Né? Essencial. Nós temos aí várias ações que a gente faz e principalmente, né, nós temos hoje, né, dentro do nosso modelo de negócio, né, o olhar muito sério, né, e eu digo assim, com uma verdade genuína nas coisas que nós fizemos, né. Nós temos um interesse muito grande, né, no desenvolvimento das comunidades, né, na perenidade dos negócios, sim, mas que as comunidades possam se desenvolver. Esse sentimento do bairrismo, né, da construção coletiva, mas lá, né, que as coisas acontecem. Então, sim, é um dos princípios fundamentais que nós temos, né. Temos feito inúmeras ações, né, de desenvolvimento local. Por exemplo, quando você olha o interesse pela comunidade, quando você olha que você tem uma agência, no caso nosso, né, uma unidade de trabalho, uma agência, em um município desassistido, por exemplo, né, desassistido por qualquer instituição financeira. Teoricamente, as pessoas diriam assim, então, vocês são únicos, vocês estão nadando de braçada. E quando você olha efetivamente no dia a dia, você vê que não é bem isso, né? O resultado econômico-financeiro não é tão grande, tão expressivo, né? Muitos lugares nós estamos no âmbito social, às vezes, um empate técnico, a gente diz, né? Mas nós estamos ali, muitas vezes, para o desenvolvimento local. Você imagine se não tivesse, né? Na nossa redação, por exemplo, nossos municípios aqui, ao qual a nossa cooperativa pertence, nós temos 6 municípios e nós somos os únicos, né? Por que nós estamos lá? Por esse interesse genuíno. Como seria essa comunidade se fosse desassistida de qualquer instituição financeira? Como que era antes, né, do Sicredi chegar? Eu tenho relatos, né, Paulo, muito assim comoventes, que as pessoas falam assim, nossa, quando não tinha o Sicredi, né, quer dizer, tem lugares que há pouco tempo nós estamos,
o prefeito me falava essa semana, o prefeito de um município que eu estive visitando, falava assim, todo dia 5 de cada mês eu tinha que colocar 2, 3, 4 ônibus, vários ônibus, porque as pessoas recebiam seu benefício no município vizinho. E ele falava assim para mim, você acha que ele já voltava, né, de lá vazio o ônibus? Não, já voltava com mercadorias que ele adquiria, né, de seu sustento, subsistência, com produtos farmacêuticos, por exemplo. E aí você vai desenvolver o município, né, ali, né, ou lá onde que ele efetivamente recebia. Então, você estar no lugar, né, efetivamente estar, apoiar as iniciativas locais, enfim, é fundamental. Isso é se interessar. Interessar pela comunidade quando você leva educação financeira para as crianças, quando você leva o principal programa que a Sicredi tem hoje, né, que é o União Faz a Vida para as crianças, né? Tornar cidadãos melhores. E isso é fundamental, porque eu digo, cidadãos melhores para o mundo, né? Nós não falamos de Sicredi para essas crianças, né? Mas sim, a cooperação, a ajuda mútua, né? Transformar o cidadão melhor para o mundo, para as suas famílias. Sim. E temos feito isso e mudado famílias, mudado crianças jovens que hoje, né? Nos primórdios, há 15 anos atrás, quando nós iniciamos esse programa, que são hoje jovens que já estão no mercado de trabalho, mas com uma visão diferente do que nós possibilitamos que eles aprendessem também através da União Faz a Vida. Então isso é preocupar pela comunidade, preocupar pelo bem-estar das pessoas, né, e pelo desenvolvimento local, né. A prosperidade, a gente fala assim, trazer a prosperidade no âmbito geral, né. Normalmente as pessoas associam a prosperidade à questão financeira, mas passa muito mais, é muito mais do que isso, né. Você ter uma qualidade de vida, ter uma educação, você ter oportunidades, né, uma preparação. Enfim, isso é se preocupar, né? Isso é ter um interesse genuíno. E eu digo assim, nós temos um interesse genuíno, né? E nós não só falamos, mas as ações que nós fizemos, temos o Dia C também, que temos mudado várias comunidades, né? Abandonadas muitas vezes, né? E através de várias iniciativas no âmbito, seja ele, né, social, seja ele ambiental, temos deixado nossa parcela, né, para que possamos juntos construir uma sociedade mais próspera. Então isso passa, né, especificamente pelos 7 princípios, que é o interesse, eu acrescentaria, né? É nosso, é genuíno, né? É genuíno o que a gente faz, né? Com o interesse de que as pessoas estejam bem, que aquela comunidade se desenvolva e prospere. Perfeito. Então, pessoal, gostaria de agradecer, né, a presença do Rudinei, nosso presidente, do Paulo, da Casa Cooperativa, da Patrícia, nossa gerente de cooperativismo. Gostaria de saber se vocês têm mais algo a acrescentar nesse momento para os nossos ouvintes. Só vou terminar complementando o que o presidente comentou sobre o 7º princípio. Eu gosto de dizer o seguinte: sabe os 6 primeiros princípios? Eles são os norteadores. O 7º princípio, ele é o localizador. Ele é o localizador da onde eu vou aplicar os primeiros 6, né? Então, o interesse pela comunidade, ele mostra que a cooperativa, ela está instalada em uma determinada área e o interesse dela deve ser para aquela área onde ela está instalada. Perfeito. Então, todas as ações econômicas, financeiras, sociais, educacionais, elas vão estar voltadas àquela área de atuação. E esse interesse, ele é sincero, e mesmo que o cooperativismo, eu digo, mesmo que os administradores, mesmo quem reja a cooperativa não acredite nisso, ela é estatutária. Então ela vai fazer aquilo ao natural, né? Essa é a diferença básica de uma cooperativa para uma outra instituição que seja, né? Porque as outras instituições, elas vão fazer o benefício, o resultado, o lucro dela para si. O cooperativismo, ele vai trabalhar um excesso do lucro, que é o nosso resultado, para aquele lugar onde a gente está, e daí esse retorno é um retorno genuíno, é um retorno de fato visto pela instituição. Nenhuma outra instituição tem isso além de uma cooperativa. Sim. Né? As outras instituições, elas podem ter, mas uma cooperativa tem isso ao natural. E aí eu gostaria de finalizar agradecendo demais pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, presidente Rudinei, por essa manhã muito especial. Eu confesso que eu não sabia exatamente o que eu iria falar, o que eu estaria aqui fazendo, mas eu fiquei muito feliz pelo convite, muito feliz pela oportunidade.
eu sempre digo que de nada adianta o meu conhecimento sem que eu possa partilhar ele, né? É óbvio, né? Eu sempre também digo assim, a gente deve sempre valorizar o nosso trabalho. Isso é um trabalho pessoal meu, eu tenho os meus custos, a gente faz isso e isso deve ser dito. Isso não se tem que ter vergonha, né? A gente não tem que ter pudor em relação à questão econômica. No momento que a gente tem essa clareza, a gente consegue evoluir, né, como pessoa. Então, fica o meu agradecimento, espero que eu tenha contribuído de alguma maneira ou outra e fico à disposição sempre que quiserem, né? Podem me ligar, podem me chamar, eu vou ter muito prazer de vir aqui tomar um café de novo com vocês aqui. Alegria nossa, Paulo, receber você aqui, né? Para compartilhar um pouco do seu conhecimento, como você disse. Eu tenho certeza que um pouco você, pela sua bagagem, já tive outras oportunidades, né, de estar com você em outros eventos que você ministrou palestras, então tenho certeza que tem uma profundidade muito grande ainda, né, para nós explorarmos desse Paulo que tem muito conhecimento e está nos ajudando a levar esse movimento cooperativo, né, não só para o Brasil, mas enfim, para os 4 cantos desse mundo, né, da relevância desse movimento cooperativo, né, e você tem feito isso com uma maestria. Então, nos alegra muito e precisamos de mais Paulos no mundo para que possamos, né, junto construir sociedades mais prósperas, né, junto construir movimentos, né, tão fortalecidos que fazem o bem como o cooperativismo faz. Obrigado, Paulo, pela sua presença. Eu que agradeço. E só reforçar, né, Jaimes, como momentos como esses são importantes para o desenvolvimento da nossa cooperativa. Como nós falamos sobre a desinformação sobre o que nós somos, não só para o público externo, mas até para reforçar isso com o nosso público interno, né? Se o nosso colaborador se basear nessas informações, colocar no dia a dia e saber que tudo que nós fazemos já está acontecendo no dia a dia, só que ele só, talvez a terminologia ali fica difícil. O que pode ser um princípio do cooperativismo? O que é adesão livre e voluntária? O que é participação econômica, né, no meu dia a dia? Então, esse momento da cooperativa, né, é para reforçar esses valores, esses princípios que no dia a dia já estão acontecendo, mas eles não estão se dando conta só do que... Só muda a palavrinha, a terminologia ali, mas os nossos colaboradores já fazem isso. E eu acho que tudo é importante e tudo isso agrega e gera mais riqueza, mais resultado para o nosso associado, para a nossa comunidade e onde realmente nós fazemos a diferença, onde nós estamos presentes. Perfeito, muito obrigado, Paulo, novamente pela presença, obrigado, presidente Rude, a Patrícia. Então, encerramos aqui o nosso episódio sobre cooperativismo no Pauta da Coop, o podcast da Sicredi Valor Sustentável, e nos vemos em breve em mais um episódio. Até mais!